Capítulo 1174 no ar com uma das maiores bombas da história de One Piece. Loki, o dragão Nidhogg, emerge do submundo de Elbaf, o exato mesmo dragão que aparecia no mural de Elbaf ainda no primeiro mundo, hoje ressurge para reivindicar o seu lugar no trono de Elbaf e o título de criatura mais forte do mundo. Galera, eu não vou mentir pra vocês, o fato desse capítulo ter sido intitulado como a criatura mais forte do mundo praticamente crava que o Kaido nunca deveria ter tido esse título. Eu tô tentando defender a honra do Kaido até onde eu posso, mas não tem como ignorar o tamanho descomunal dessa forma dracônica do Loki. Galera, o Loki, na forma original, já era um absurdo de grande, muito maior que os gigantes no caso, os gigantes normais, né? Depois, os pesadelos fizeram o Loki parecer um brinquedo perto deles. E agora, o Loki nessa forma de dragão fez todos os pesadelos parecerem absolutamente nada. Brother, esse Luffy que aparece montado na cabeça do Loki não é o Luffy na forma original. Esse é o Luffy na forma gigante dele. E ainda assim ele parece nada perto da forma de dragão do Loki. Eu sei que o Oda maltratou a raça dos gigantes a obra inteira, não tem como a gente ignorar isso, o passado sombrio do Oda, mas eu tiro o meu chapéu, eu tiro minha roupa inteira se precisar, porque eu preciso reconhecer que o Oda me fez acreditar mais uma vez que tamanho é sim documento em One Piece. E o Loki veio pra provar isso. É sobre o melhor capítulo da história de One Piece que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você montar no seu dragão e esmagar o botão do like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada rumo a 1 milhão de tripulantes. Galera, boa parte desse capítulo envolve a criançada de Elbaf caminhando em direção ao precipício e por um breve momento eu fiquei feliz quando elas finalmente caíram logo de uma vez. Brincadeira, galera. Descobrimos então que o pesadelo de Nika, ao ser acertado pelos gigantes, destruiu não só o navio que ia levar as crianças em direção à Terra Sagrada, mas destruiu também o oceano de nuvens que tinha embaixo do navio. Ou seja, agora não existe nem a possibilidade do Somers e do governo conseguir pegar outro navio e colocar no lugar, porque simplesmente não tem mais oceano naquela parte do porto. Além disso, a gente vê também os Somers na merda, sem conseguir parar as crianças, já que elas estão sob o efeito dos poderes da Gunko, e o próprio Somers não tem uma habilidade que possa fazer as crianças pararem de andar. Nessa hora, eu até me peguei pensando se aquela vinha, aquele cipó gigante, né, que ele tava usando naquele momento, inclusive para se mover, não serviria para que ele criasse uma ponte, né, para que as crianças não caíssem no precipício e continuassem andando para frente. Mas como aquela vinha também era cheia de espinhos, provavelmente não ia dar certo e ia acabar furando a criançada toda, enfim, né? Mas talvez valesse ele pelo menos tentar, né? Mas o problema é que parte dele queria ver a merda acontecer. Com isso então, o Somers começa a refletir que se a coisa desse merda, a culpa seria de Imo, já que é Imo quem tá controlando o corpo da Gunko, e quando ele começa a ver os pais da criançada tentando salvar eles e falhando, o Somers começa a ficar deliciosamente animado com a ideia de ver um cenário trágico como esse. O quê? Os pais tentando proteger as crianças, mas não podem por causa dos espinhos, e com isso todas as crianças vão acabar caindo e morrendo. Que jeito delicioso de morrer! E ele começa a colocar a língua pra fora. Eu quero ver isso acontecer. Nisso, a gente vê todos os pais e responsáveis pelas crianças só olhando a criançada caminhando em direção ao precipício. A gente até vê, né, um deles ali tentando agarrar uma das crianças, mas ficando todo arrebentado e ainda por cima machucando a própria criança. Então eles meio que só ficam parados olhando a merda acontecer, o que já começou a me deixar meio indignado nessa parte do capítulo. Além disso, vemos também a perspectiva da criançada nessa situação, dizendo que aquilo deve ser algum tipo de punição
punição divina porque eles aprontaram e eles começaram a prometer ali que não vão fazer mais aquilo, que não vão mais aprontar, que eles não vão ser mal criadas, bem coisa de criança mesmo. E nisso vemos uma série de pequenos flashbacks das crianças interagindo com os seus pais. Vemos o Colin, que é o principal deles, né, a principal criança aqui daquele grupo, dizendo que ganhou um bonequinho num duelo e mostrando aquele boneco para sua mãe Ripley. Detalhe que o boneco era o robô Emmeth, que a gente viu que era um amigo muito próximo de Joy Boy no arco de Egghead. E ao invés da Ripley ficar orgulhosa com aquilo, ela fica com raiva, já que o Colin era uma criança muito forte e não devia usar essa força para ficar tirando vantagem em briga, em duelo, seja o que for, mas sim para proteger as crianças mais fracas. É um ensinamento bonito. Vemos também várias outras crianças, seja reclamando da comida feita pela mãe, pegando uma espada do pai, saindo na rua com ela sem autorização, dizendo que odeia o avô por ele ter sido um pirata selvagem em algum momento da vida dele, por ter mentido para a própria mãe. Outro deles ali também reclamando porque a mãe trouxe o dever de casa dele na escola, sendo que ele tinha deixado em casa de propósito porque ele não tinha feito em casa, até que a gente tem uma cena maravilhosa de Linda nesse capítulo. Quando a gente pensava que os pais ficariam só olhando, a Ripley aparece abraçando o seu filho Colin, os espinhos do Summers ali fincando no corpo dela inteiro e dizendo que se ela não conseguiu parar o garoto, então que ela não vai deixar que ele morra sozinho. Nisso a gente vê todos os outros adultos pulando e indo abraçar as próprias crianças também. A gente vê, né, aquele garoto que dizia que morria de medo da própria mãe, que até a gente achou que seria Big Mom, né, ou uma referência a ela, pedindo desculpa por falar isso da própria mãe, e a mãe dele abraçando o garoto mesmo assim. E pra terminar de quebrar ainda mais a gente, a garota que não tinha os pais, dizendo que deve ser legal, né, ter pais pra poder abraçar a gente assim. Nisso, ela lembra de quando ela estava na escola e a professora dela se ofereceu para representar os pais dela em alguma situação qualquer, e a garota meteu a clássica dizendo: "Você não é a minha mãe!" E nessa hora, a gente volta pro presente e a professora vai e pula para abraçar a criança. Galera, eu achava que eu não ia me emocionar nessa cena, mas eu confesso que essa parte do capítulo conseguiu me pegar demais. Porra, Oda, você diz que não tem tempo de desenhar cena de luta porque não ia caber no mangá, e aí decide gastar páginas e páginas de flashback de criança e ainda por cima conseguiu me deixar emocionado, cara. Isso não se faz. O Oda, ele conseguiu fazer eu me emocionar, e olha que eu nem tenho filho, hein? Imagina se eu tivesse. Mas mesmo assim, né, caso algum de vocês também ainda não tenha filho, todo mundo já foi criança um dia e todo mundo já falou alguma coisa que se arrependeu e que ofendeu alguma pessoa querida, os próprios pais, enfim, e mesmo assim a gente é perdoado porque a gente tá crescendo, a gente tá aprendendo e a gente ainda não sabe lidar com as próprias frustrações, então a gente fala o que vem na cabeça naquela hora. Criança simplesmente não tem filtro, e mesmo assim isso não significa nada pra quem é mãe e pai. Então, galera, olha só que foda, olha só o quão foda essa cena foi, e muita gente pode não ter reparado nesse detalhe. Reparem exatamente como foi construída essa cena. As crianças rodeadas de espinhos, machucando os próprios pais ou responsáveis que seja, e mesmo assim eles não se importando e abraçando, protegendo e amando incondicionalmente aquelas crianças. Ou seja, aquelas palavras espinhosas ditas por aquelas crianças, no caso canalizadas e representadas literalmente na forma de espinhos, que deveriam machucar os adultos, mas não são nada se comparado ao amor que esses pais sentem por elas. Puta que pariu, Oda! Cara, tem como dizer que o cara não é um gênio? Enfim, todo mundo cai do precipício, o Summers fica rindo igual um idiota, mas ao invés deles caírem no submundo, eles caem na verdade no local seguro, mas ao mesmo tempo ainda mais perigoso e letal do que o próprio submundo. Na verdade, o Luffy, né, que acaba salvando ele, se transformando num formato de biscoito japonês gigante. Eu acho inclusive que essa foi a primeira vez que ele se transformou nessa forma. E outro detalhe é que o Luffy ele já aparece ali, né, na sua forma de
Nika. Nisso então, vemos os olhos afiados de Loki, dizendo que quando eles chegarem lá em cima, eles precisam sair das costas dele, senão eles vão acabar atrapalhando ele durante a luta. E ainda diz também que salvou eles contra a própria vontade, já que ele não é um salvador de ninguém, mas sim um destruidor. Depois, galera, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre essa questão do Loki querer ser um deus da destruição, a inspiração dele em Nika, ou pelo menos a falsa inspiração dele em Nika, e como isso se conecta ao Barba Negra também. Enfim, depois a gente volta nesse assunto. Voltamos então para a superfície, onde começa a acontecer uma série de fenômenos climáticos. Do nada, começa a nevar, relampejar e ainda por cima um terremoto se espalhando pelo país inteiro. Nisso, os tambores da libertação começam a tocar e Jaru começa a recitar uma profecia. Em um estranho dia de neve, raios e trovões, o céu será coberto por uma enorme criatura. E então, junto dos tambores da libertação, o Deus do Sol aparecerá. Galera, antes da gente falar da página em si, antes que eu me esqueça de falar sobre essa profecia do Jaru, vamos falar um pouquinho aqui sobre ela. Primeiro ponto, eu não lembro agora se o Jaru ele já tinha mencionado essa profecia antes, então ele falando isso nesse momento ficou mais parecendo uma profecia do que tá acontecendo, sabe? Não uma profecia antiga de algo que viria a acontecer, mas enfim, deixe nos comentários se eu esqueci algum detalhe, mas essa profecia em si é muito interessante porque quando a gente analisa ela, faz muito sentido que o Loki tenha interpretado ela de maneira errada. Quando ela menciona, né, que o Deus do Sol iria aparecer, na verdade o Loki ele talvez estivesse achando que essa frase se referia a ele próprio, quando na verdade ele veio acompanhado sim do verdadeiro Deus do Sol que aparece montado em cima dele. Por isso que a profecia menciona que o Deus do Sol aparecerá. Não o Loki em si, mas sim o Luffy na forma de Nika montado junto dele. Então, na última página do capítulo, a gente tem a revelação da forma dracônica do Loki atropelando e arrebentando todos os pesadelos de uma vez, como se fossem nada. Brother, olha o tamanho desse animal. Eu até teorizei que o Loki ia chegar arrebentando aquele pesadelo que emulava o dragão Nidhogg, como se fosse, né, o Loki chegando pra botar a moral e mostrar quem era o verdadeiro dragão Nidhogg. Então ele chegando e, sei lá, pisando em cima da cabeça do pesadelo que era o dragão Nidhogg pra mostrar, não, eu sou o verdadeiro dragão Nidhogg, mas não, ele chegou arrebentando todos os pesadelos de uma vez, como se ele fosse o verdadeiro pesadelo que o governo mundial vai precisar se preocupar a partir de agora que ele foi libertado, galera. Porra, todos aqueles pesadelos não são nada comparado a esse verdadeiro pesadelo que apareceu na frente deles. Porra, cara, vai sobrar alguma coisa pro governo mundial, porque com o tamanho do Loki dessa forma, porra, eu acho que acabou o arco. Eu acho que realmente a gente vai ter que ter, sei lá, a Big Mom voltando pra ser o vilão final desse arco. A gente vai precisar que o Enel desça da lua pra conseguir ser um vilão desse arco. A gente vai precisar que ressuscitem o Kaido pra ser o vilão desse arco também, porque eu acho que só os Cavaleiros Sagrados não vão ser praticamente nada comparado ao Loki a partir daquele momento. Simplesmente não vai sobrar nada pro beta do governo mundial. Galera, eu ainda tô abismado com a proporção que o Oda desenhou o Loki. O Oda, ele sempre, desde o começo de One Piece, ele sempre foi muito exagerado nas proporções das criaturas, das pessoas, etc. E isso só foi ficando cada vez mais exagerado ao longo do passar dos anos, das décadas, enfim. E agora, galera, porra, não é possível que o Oda ele pretendia fazer um dragão tão grande como esse desde o começo da história. Primeiro porque talvez o Loki nem fosse existir na história, enfim, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas, cara, se ele pensou em criar o Loki desde o começo da história, o arco de Elbaf, que seja, porra, não é possível que o Oda ele pretendia fazer um dragão tão grande assim. Não é possível. De novo, o Loki ele já era um gigante colossal do tamanho de um Wars, muito maior do que os gigantes normais. Os pesadelos, eles se mostraram absurdamente maiores que o Loki, e agora essa forma de dragão do Loki fez eles ficarem num tamanho infinitamente maior do que todos os pesadelos juntos. Não é nem um deles só, galera, é todos eles juntos. E pra completar, a gente precisa
precisa lembrar que esse Luffy que aparece nessa imagem aqui é o Luffy na sua forma de gigante. Não é o tamanho dele normal, galera. E ainda por cima tem o esquilo do lado, né? O martelo Ragni, que também não é nem um pouco pequeno. É muito parecido ali com o tamanho do Luffy, o do Luffy gigante, inclusive. E ainda assim, os dois parecem nada perto da forma de dragão do Loki. Agora, vamos lá para os detalhes, porque nem tudo é perfeito. Primeiro, parece que o Oda esqueceu que o Luffy estava usando a roupa de Elbaf e trocou o Luffy para a roupa dele de Wano, né? E não é como se fosse uma troca automática, né, quando ele entra no Gear 5, porque em Egghead, quando ele entra no Gear 5, parece que ele tira o sobretudo que ele estava usando por cima da roupa original dele, e nesse caso, aqui, né, no arco de Elbaf, o Luffy, ele claramente não estava usando uma roupa original dele por baixo, ele tinha claramente trocado de roupa. Mas enfim, como eu falei, é um detalhe, até porque se o Luffy entrar no Gear 5, ele pode só sacar um monte de coisa do cabelo dele e mudar a roupa dele de volta, mas ainda foi um detalhe meio esquisito. Então, sei lá, pareceu que só colocaram um PNG antigo do Luffy Gear 5 por cima da imagem e depois eles pensaram, ah, foda-se, depois a gente vê esse detalhe aí na versão do volume fechado. Segundo ponto, essa forma do Loki parece que tá numa espécie de modo semi-silhueta que o Oda ele tá introduzindo aqui pra gente. O Oda ele revelou a forma de dragão do Loki, mas ainda assim parece uma silhueta gigante, sabe? Meio que caiu no vale da estranheza das silhuetas do Oda, porque parece que falta uma série de detalhes nessa forma do Loki que o Oda ele costuma sim desenhar e detalhar bastante. É só a gente olhar a forma de dragão do Kaido ou os outros dragões que ele já desenhou antes lá no arco de Punk Hazard. Eu não sei, talvez o Oda ele acrescente mais detalhes a partir dos próximos capítulos, ou ele só decidiu que o dragão do Loki teria menos detalhes mesmo para facilitar a vida dele como desenhista. Enfim, como eu falei, são detalhes, mas a gente precisa fazer uma análise completa da coisa. Agora, vamos falar sobre alguns pontos mais importantes do que esses. Primeiro, esse dragão do Loki é claramente o dragão gigantesco que aparece no Mural de Elbaf, mais especificamente lá no Primeiro Mundo, na história do Primeiro Mundo, e que é citado como Deus da Terra. Como sabemos, dragões são historicamente considerados divindades ou deuses, então um dragão como esse, ainda mais um dragão como esse, poderia facilmente ser considerado um deus nesse mundo de One Piece. Galera, a gente precisa lembrar que aqueles que são considerados os deuses do mundo atualmente são os Tenryubitos, que significa, traduzindo do japonês para o português, dragões celestiais. Então faz todo sentido que os dragões antigamente fossem considerados os deuses desse mundo, ou pelo menos, né, especificamente o dragão original que hoje pertence ao Loki, e que esses dragões tenham sido exterminados para dar origem aos novos deuses desse mundo. Segundo ponto, o dragão que aparece no mural de Elbaf muito provavelmente era o dragão original antes dele ter o seu poder condensado na forma de uma Akuma no Mi. Galera, as Akuma no Mi do tipo Zoan muito provavelmente eram animais de verdade originalmente e que tiveram a sua essência canalizada, né, extraída, canalizada e condensada de alguma forma na forma de uma fruta, no caso, uma Akuma no Mi. Por isso que essas frutas elas possuem uma consciência, porque elas carregam a consciência da criatura primordial que viveu séculos, milênios atrás. Então, resumindo, eu acho que aquele dragão que aparece no mural de Elbaf não era fruto de uma Akuma no Mi, pelo menos ainda, mas era sim o dragão original que deu origem, no caso, a Akuma no Mi que o Loki tem hoje. Terceiro ponto, o ovo do Roger, galera. O ovo do Roger talvez fosse o ovo desse dragão que estamos vendo aqui, mas sim um ovo que saiu de algum dragão relacionado a esse que estamos vendo aqui. Vamos destrinchar melhor. Galera, não sabemos se esse ovo foi gerado antes do século perdido pelo dragão original, se foi por algum antigo usuário dessa fruta do Loki, enfim. Seria meio bizarro, apesar de engraçado, né, ver um usuário dessa fruta do Loki, no caso do dragão Nidhogg, transando com outro dragão e tendo um filho em forma de dragão.
ao invés de ter um filho na forma de um humano, então vamos deduzir que o ovo do Roger seja fruto do dragão original, para a história parecer menos bizarra, apesar de que o Oda ele também não tem medo do bizarro, já que ele fez o Gaban copular com a Ripley e a Big Mom copular com um gigante, então ele não seria totalmente estranho se o Oda fizesse, sei lá, um usuário da fruta do dragão Nidhogg copulando com um dragão qualquer por aí e eles tivessem tido um filho em forma de dragão e não em forma de humano. Enfim, o fato é que esse ovo do Roger, cara, tem alguma coisa a ver com esse dragão que a gente tá vendo agora. Talvez não, né, gerado pelo Loki especificamente, né, já que ele consumiu essa fruta 6 anos atrás e o ovo já aparecia no navio do Roger 25 anos atrás, mas quem sabe um antigo usuário dessa fruta ou quem sabe também fruto do dragão original que deu origem a essa fruta. Terceiro ponto, galera, esse é muito importante. O Vegapunk estava criando dragões artificiais em Punk Hazard. Muita gente não sabe, muita gente não lembra ou se esquece, mas aqueles dragões que a gente viu lá no arco de Punk Hazard não são dragões de verdade, já que eles foram extintos no passado. Aqueles são dragões criados artificialmente pelo Dr. Vegapunk. Além do velho, né, clonar humanos, ele também brincava de clonar dragões. Tanto que ele criou aqueles 2 dragões ocidentais que a gente viu em Punk Hazard e conseguiu clonar também a fruta do dragão do Kaido. Então eu me pergunto se o objetivo principal do Vegapunk não era, na verdade, clonar a fruta do Loki e não a fruta do Kaido. Vale lembrar, né, que o Vegapunk estava criando dragões ocidentais assim como a forma de dragão do Loki. Ou quem sabe ele estava clonando todas elas ao mesmo tempo. Quem sabe o ovo do Roger não tenha sido gerado por um desses dragões artificiais criados pelo Vegapunk. Enfim, o fato é que o Vegapunk tinha um fascínio muito grande por dragões, talvez por eles serem os antigos governantes dessa terra, e dessa forma, recriando esses dragões, ele poderia ajudar a derrubar o atual governo mundial, ou ele só tinha interesse mesmo em criar uma Akuma no Mi artificial de dragão, para que dessa forma ele conseguisse ajudar a derrubar o governo mundial, seja com uma fruta artificial do dragão azul do Kaido, seja, quem sabe, o objetivo final dele sendo uma clonagem da fruta de dragão Nidhogg do Loki. Quarto ponto, Ryuma, o deus da espada, talvez tenha cortado e matado o dragão Nidhogg original que aparece no mural de Elbaf. Galera, sabemos que Ryuma cortou um dragão séculos atrás e ficou conhecido como Deus da Espada. Então, se ele conseguiu cortar a criatura que ficou conhecida como Deus da Terra, faz sentido que ele tenha conquistado o título de Deus da Espada. Agora a gente só não sabe o motivo dele ter feito isso na época, né? Eu vou contar com as fanfics de vocês. E quinto ponto, será que o Loki é mais forte que o Kaido? Galera, a gente até pode discutir os feitos de cada um deles e o que for, mas o fato desse capítulo ter sido intitulado de A Criatura Mais Forte do Mundo, narrativamente já entrega que aquele que sempre deveria ter tido esse título não era o Kaido, mas sim o Loki. Mas como o Loki ficou preso desde 6 anos atrás, esse título acabou indo para o Kaido. Ou, no mínimo, que o Kaido era realmente a criatura mais forte do mundo até 6 anos atrás, antes do Loki comer essa fruta, mas como Loki ficou preso por 6 anos, logo depois dele ter comido essa fruta, ele nunca conseguiu reivindicar esse título do Kaido. E agora, como Kaido está morto, pelo menos até Segunda Ordem, Loki herdou o título de criatura mais forte do mundo após o arco de Wano. Pra mim, galera, narrativamente, o que o Oda quis dizer com isso, com esse capítulo, foi isso. Ou o Loki herdou o título de mais forte do Kaido, se tornando a atual criatura mais forte do mundo, ou o Loki sempre foi o mais forte, ou no caso, a partir de 6 anos atrás, ele se tornou mais forte, e o Loki é quem deveria ter herdado esse título e não o Kaido. Galera, depois a gente pode aprofundar melhor essas discussões, esses assuntos nos próximos vídeos, então fica atento aqui no canal, mas agora chegou a hora de vocês comentarem aqui embaixo as teorias de vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado e agora conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, caso o governo mundial tenha censurado eles de vocês, beleza? Até a próxima, tchau!